Nessa demonstração, vamos analisar como a SQL Server trabalha com os VLFs, né, questão da divisão, como é que ele faz essa quebra, como é que ele reutiliza os VLFs. Vamos começar também sobre um assunto muito importante, que é o SQL Server zerando o log de transação quando ele está criando o arquivo, está aumentando o tamanho do arquivo. E como bônus a gente vai brincar um pouquinho com o DBG na hora que a gente vai vendo o log zero, só para a gente analisar a stack 3. Então vamos lá, gente. Estamos aqui no nosso módulo 4, análise de VLFs. Tá? Essa demonstração aqui eu não estou utilizando Extended Events, então vou lá no 2008 R2, vou pegar e vou criar um banco de dados Transaction Log internos. Tá? Esse banco de dados, gente, olha só, ele tem 15 MB de arquivo de dados, 2 MB de arquivo de log, tá? É o nosso tlog interno, está lá no ctemp. E aí como é que eu vejo os VLFs? Eu vou ver os VLFs através do comando dbcc loginfo. Então vamos lá, dbcc loginfo. Então aqui os meus VLFs. Gente, então vamos lá. Hoje, nesse momento, tá? Meu arquivo de log de 2 MB, ele é dividido em 4 VLFs, tá? Esses 3 VLFs não estão sendo utilizados. Por quê? Porque ele não tem nenhum número de sequência. E esse VLF aqui, que é o meu primeiro VLF, meu VLF ativo, por que eu sei que ele é ativo? Porque o status dele é 2 e ele tem um maior número de sequências. Isso é onde eu estou escrevendo nos meus log records. Esse meu VLF, ele ganhou um número de sequência 110. Tá? Então, meu primeiro VLF, né, que eu mostrei para vocês, aquele número 40, meu primeiro VLF ele tem um número 110. E aqui eu tenho o que, gente? Qual que é o tamanho de cada um dos VLFs? Então, esse cara tem 458.752 bytes, esses dois a mesma coisa, e esse VLF, o último, tem 712.704 bytes. Se você pegar e somar, né, o offset inicial com mais esse tamanho, você tem exatamente qual que é o offset dentro do arquivo onde começa aquele VLF. Tá? Importante, nota que o primeiro offset aqui, gente, ele tem um offset de 8K, tá? Então você deve imaginar, falar o seguinte, então tudo está alinhado com 8K aqui. Na verdade, não, né? O log record, esse 8K que a gente tem aqui é o cabeçalho do meu arquivo, então ele deixa por padrão 8K, mas o que a gente viu? O log record, o tamanho dele varia, tá? Então, variando o log record, meu log block vai ter também tamanhos variáveis, a gente já viu isso. E aqui dentro, qual que é o nosso alinhamento? É a escrita do cluster size, né, que é de 4K. Tudo bem? Mas então, olha só, gente. Então tá aqui, eu tenho um número de sequência. O status, a gente vai ver que a combinação do status com o número de sequência me dá qual que é um daqueles quatro estados, né, do meu log record. Eu tenho um bit de paridade que ele vai ficar flipando aqui entre 64 e 128, né? E o meu create LSN é quando foi criado o meu VLF. Meu VLF nesse momento, quando o meu create LSN é 0, significa que todos esses meus VLFs apareceram na criação do meu banco de dados, quando eu executei o comando create database, ok? E aí é a peça que estava faltando do quebra-cabeça. Na hora que a gente dá uma olhada no meu log de transação, lembra que o meu LSN ele é composto por 3 partes, né? A gente já viu aqui que é o log block, né? Um sequencial da operação dentro do log block, e o primeiro elemento que a gente tem na formação da LSN é o que, gente? O número do VLF. Nesse caso aqui, 6 se a gente pegar a calculadora, colocar 6 em hexadecimal, o que a gente vai ver em decimal? 110. Então tá vendo que aquele número que a gente viu do VLF lá no loginfo é o que? É essa entrada que a gente está vendo a primeira parte, né, do LSN.
tudo bem? E de onde veio esse número 110? Você fala assim, pô, 110, por que não foi 1 ou 0, né? Porque na verdade é o seguinte, de onde que vem isso? Isso vem lá da model. Todo banco de dados não é criado com base na model. A minha model, eu já brinquei um pouco com ela, né? Se você tiver no seu ambiente, provavelmente você vai ter algo bem diferente, né? Vai ser lá 40, 27, dependendo de conversão da SQL Server ou Server Spec que você tá. Mas alguém em algum momento teve que pegar e dentro da model criar as tabelas, criar as estruturas para a gente utilizar um banco de dados, e isso teve que ser logado, porque a model é um banco de dados. Então, se eu olhar a minha model aqui, que essa minha model já está um pouco bagunçada, a gente vai ver que o meu VLF de maior valor é o 109. Então, 109 é o meu maior VLF. O que acontece? Todo banco de dados que é criado nessa instância do SQL Server vai ter o primeiro número como 110. Tudo bem? E aí, vamos lá. Vou criar uma tabelinha, log details. Vou fazer um backup full para a gente sair do conhecido agora, né, Auto-Truncate Mode. E vou pegar, gente, e vou inserir o que? 1000 registros. Tá? Então, peguei, inseri aqui 1000 registros. Os registros foram inseridos. Vamos dar uma olhada agora no meu log. Opa, repara que agora a coisa mudou. O que aconteceu? Primeiro, eu tenho um backup full, tirei um backup full. Na hora que eu tirei um backup full, os meus VLFs, eles só vão poder ser reutilizados quando eu tirar o que agora? Um backup de log, certo? E aí o que aconteceu então? O SQL Server pegou, foi utilizando o primeiro VLF, daqui a pouco ele chegou no limite de espaço desse VLF, passou a utilizar o próximo VLF e deu o número de sequência para ele, 111. Daqui a pouco encheu o VLF 111, pegou e criou o VLF 112. Ou criou não, utilizou o VLF 112. Daqui a pouco ele estava utilizando o VLF 112, encheu, utilizou o VLF 113. E aí, antes de acabar o espaço no VLF 113, o SQL Server pegou e falou o seguinte, eu preciso de mais espaço no meu arquivo de log. O que foi feito? O SQL Server pegou e cresceu o meu arquivo de log. Então, criou um novo VLF e aqui eu tenho o que, gente? O LSN de criação. Repara que o LSN de criação é um número composto de 3 partes. Então, tá aqui, ó, né? Log record ID, log block ID e o meu LSN. Então, 113. Então, significa o que? Esse VLF foi criado quando a gente estava registrando operações aqui no VLF 113. É o momento de criação. E se a gente começar a olhar aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho que, antes então de acabar, né, o espaço do VLF anterior, foi quando o VLF foi criado. Então eu estou criando cada um dos VLFs, criei uma série de VLFs, tá? E aí, no fim, aqui eu tenho o meu último VLF que ainda não foi utilizado. Então eu já estou aqui no limite de o que, gente? De acabar de ocupar o meu VLF 120 para ocupar depois o meu VLF, que é o próximo aqui da lista, esse camarada aqui, que vai receber o identificador 121. Então repara que aqui a gente tem o crescimento, gente, do meu banco de dados. Como eu não setei ele no meu arquivo de log, está em percentual, então eu tenho um crescimento que vai o que? Vai aumentando. Repara o tamanho dos meus VLFs, ó, já que é um percentual, ele vai crescendo aqui. E esse crescimento que a gente tem aqui do VLF, né, já que é em percentual, ele está crescendo menos de 1 mega, e em menos de 1 mega o SQL Server tem regras específicas. Nesse caso, ele está crescendo e está colocando um VLF só. A gente vai ver que às vezes o crescimento de menos de 1 mega pode gerar para a gente 2 VLFs, tá? Mas isso, então, depende, tá? Não, como o crescimento é muito pequeno, vale a pena a gente entrar nessas regrinhas aqui de crescimento. E aí, vamos lá. Bom, curiosidade, né? No SQL Server 2008 a gente não pode mais fazer um backup de log com truncate only, que é pegar o meu backup de log e jogar para o limbo. Ainda bem, porque isso estaria quebrando a minha sequência, tá? Então, se a gente tentar isso, não funciona mais no SQL Server 2008.
8 para frente. E se eu tentar, se eu pegar, né, só para a gente revisar, dar uma olhada aqui no meu login, eu tenho uma série de VLFs aqui, e esses VLFs, né, o meu ativo é o 120, por quê? Porque é o meu maior número de sequência. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um backup de log. Primeira coisa, eu não tenho nenhuma transação aberta para prender o meu MinLSN, então na hora que eu pegar e fizer esse backup de log, o que eu espero que aconteça? Eu espero que o SQL Server pegue e marque o que, gente? Marque os meus VLFs como sendo o que, gente? Reutilizáveis. Então, como é que eu sei que um VLF é reutilizável? É um VLF que já recebeu o número de sequência, então ele já foi utilizado, mas está com o status o quê? 0. Então, reparem, para registrar as operações de crescimento do meu backup, né, foi chamado checkpoint. O checkpoint provavelmente é quem está utilizando o VLF 121, né, as entradas no meu checkpoint. E aí, o que o SQL Server fez? Na hora que ele começou o backup, o 120 ainda estava ativo, tá? Porque ainda estava sendo utilizado, eu tinha, né, uma pequena transação ali dentro dele, então não pôde ser marcado como reutilizável. Agora, do 110 ao 119, eu tenho todo mundo marcado como que, gente? Como reutilizável, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a brincadeira aqui. O que eu vou fazer agora? Eu só vou pegar meus mitos, tá com preguiça hoje. Vamos continuar aqui a brincadeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquele nosso login, que nesse momento a gente tem 12 VLFs, tá ok? E vou disparar uma nova operação, dessa vez para inserir 10.000 registros. O que o SQL Server vai fazer, gente? Ele já está bem no finzinho desse VLF aqui, tá? Ele está utilizando o último VLF. Só que agora eu tenho espaço livre aqui no início. Então o que ele vai fazer? Ele vai permitir o que? Circular, reutilizar esses VLFs, tá ok? Só que na hora que ele reutilizar esses VLFs e chegar no fim do 119, o que vai acontecer, gente? Não vai ter mais espaço no arquivo de log. Só que eu vou precisar de espaço. Então o que vai acontecer? O SQL Server vai fazer a alocação de novo espaço e vai pegar e vai quebrar cada nova alocação em novos VLFs, tá bom? Então vamos ver isso acontecendo, né? Vamos inserir 10.000 registros, 10 vezes mais do que a gente tinha na primeira bateria de inserção. Na hora que a gente olha o DBCC login, o que eu tenho aqui? Olha que beleza, 120, 121, aí ele circulou, tá aqui o 122, o 123, repara que ele mudou o bitzinho de paridade, então cada vez que ele passa, ele utiliza novamente o VLF, ele vai mudando aquele bitzinho, 0, 1, 0, 1, e aqui na paridade vai ficar sempre aparecendo 64 ou 128, 64 ou 128. E aí ele veio utilizando aqueles VLFs, até que acabou o espaço, aí ele teve que crescer o arquivo de log e começou a utilizar aqui, ó, 132, 33, 34, 35, 36 e assim sucessivamente. A gente repara que aqui, ó, gente, em um determinado momento esses dois VLFs foram criados juntos, né? Então o crescimento aqui de aproximadamente, sei lá, 654 mil bytes, o SQL Server já decidiu quebrar esse cara em dois VLFs. Eu estou falando isso porque o LSN de criação dos dois é igual, então eles foram criados juntos, tá? E agora no fim do arquivo, a gente continuar descendo aqui, eu tenho o que? Eu tenho 91 VLFs, sendo que os últimos dois ainda não foram utilizados, e o meu ativo é esse VLF aqui, ó. Por que ele é o meu ativo? Porque ele está com status 2 e é o maior número de sequência que eu tenho. Tudo bem?
Olha que bacana, gente. Então tá aqui, criei a minha sequência inteira, vou fazer um backup de log, e o que eu espero agora quando eu faço o backup de log? Já que eu não tenho nenhuma transação aberta prendendo o meu min LSN, que o SQL Server pegue e marque aquele conjunto inteiro ali de VLFs como utilizadas. Então tá aqui, fiz o backup de log, vamos dar uma olhada no loginfo, todo mundo com status 0 e somente o último VLF, que é o que está ativo nesse momento, com status 2. Bem legal, né? Só para comentário, gente, quando eu mencionei que a gente fala que o log ele é circular, eu sempre brinco com o pessoal, né? Ele é circular, mas não é daquele jeito que a gente vê no desenho bonitinho, ele voltando sempre para o início do arquivo. Ele é circular, mas respeita o quê? Respeita o número de sequência. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que ele pegar, utilizar esses últimos dois VLFs aqui que ainda não foram utilizados, para onde que o SQL Server vai depois? Ele vai para o fsecnode o que, gente? De menor número de sequência. Meu fsecnode menor número de sequência não é esse cara aqui no início do arquivo. Quem que é? São aqueles dois que estavam no fim, né, do arquivo de log antes desse meu segundo crescimento. Então, na verdade, o que o SQL Server vai fazer? Ele vai chegar no fim do arquivo, vai vir aqui, vai utilizar esse VLF, vai para o início do arquivo, vai utilizar esses VLFs aqui, vai pular esses dois e continuar utilizando depois esses VLFs. Então eu sempre brinco que é circular peronomútil, né? Não existe garantia que ele vai sempre voltar para o início do arquivo, tá? Ele vai sempre procurar o VLF de menor identificador. Por que ele faz isso? Na hora que ele volta, acha o VLF de menor indicador, ele vai trocar o número do VLF para o número atual, para garantir que a ordem crescente. Lembra que o LSN é sempre crescente, gente? Já que a minha formação, o primeiro número que eu tenho é o número do VLF, é esse número de sequência. Aí eu garanto o quê? Que os LSN são sempre crescentes, combinando VLF, né, número do VLF, log block ID, já que está relacionado com o flush que a gente viu, o tamanho do flush, então vai ser sempre crescente, e é um valor incremental dentro de cada log block. Lindo, né, gente? Vamos lá. Agora eu vou brincar um pouquinho com a SQL Server. Eu vou pegar e de outra conexão eu vou fazer uma inserção e vou deixar o que, gente? A transação aberta, tá ok? Então, se eu pegar, der uma olhada no loginfo, o que eu estou fazendo agora? Aqui no meio do VLF 208 tem um begin tran e não tem o commit ainda, só tem o begin tran, tá? Vou inserir uma pequena massa, mais uma massa de dados. Essa massa de dados é menor do que a gente havia inserido anteriormente, era só de 5.000 registros, né? A última inserção foi de 10.000. Agora, na hora que eu olhar o loginfo, o que eu tenho? O que a gente esperava, né? Ele pegou, utilizou os VLFs no fim, veio para cá, utilizou aqueles dois, depois veio para o início, utilizou esses caras, pulou, utilizou esses VLFs e chegou aqui até o VLF ativo no momento, que é o VLF de sequência 266, tá? Gente, olha só, tá aqui bonitinho. Vou fazer o backup de log. O que vai estar nesse meu backup de log? Nesse meu backup de log eu vou ter desde o lá do VLF 208, o meu último ponto de parada, né, no backup anterior, até o meu VLF 266. Fiz o backup de log, guardei tudo bonitinho no meu backup de log, gente. Se você pegar e fizer o restore, você vai ter todas essas 5.000 inserções. Mas agora, o que aconteceu com o meu login? Repara que os meus VLFs, todo mundo está com status o que, gente? 2. Isso é, não mudou o status para 0, não marcou
marcou esse VLF como reutilizável. Por que ele não marcou o VLF como reutilizável? Porque eu tenho uma transação aberta que está segurando, gente, o min LSN onde? Aqui, ó, lá no VLF 208. Então, se eu tenho uma transação que está segurando o min LSN, o SQL Server não pode pegar e marcar esses VLFs como o quê? Como reutilizáveis, porque tem a transação que está aberta. Então o backup foi feito com sucesso, está tudo bonitinho, mas nada de zerar os VLFs. Então, o que eu vou fazer agora? Como é que eu sei, né, gente? Qual transação que está aberta? Você pode usar, por exemplo, o DBCC OpenTran. Dê uma olhada aqui na transação que está aberta e olha só, gente. Olha o LSN, o min LSN. Qual que é o meu VLF? 208, que é exatamente o que? Onde está, né, o meu Begin Transaction. Então tá vendo que bonitinha a transação aberta, segurando lá segurando meu VLF 208. Na hora que eu fizer o commit ou, por exemplo, o rollback dessa transação, gente, o que aconteceu? O meu min LSN que estava lá atrás agora não está mais atrás. Ele está bem na frente agora, está junto com o meu LSN corrente. Então vamos olhar o que aconteceu com o login. Nada. Por que não aconteceu nada? Porque a gente teve operação de rollback, tá registrado bonitinho aqui no número de sequência no VLF 266, mas não aconteceu uma operação para que o SQL Server possa pegar, analisar esses fsec nos e falar o que? Falar que posso reutilizar esses VLFs. Será que um checkpoint faz isso? Vamos tentar. Vou chamar um checkpoint para fazer o flush das páginas para ver se eu altero a formação dos meus VLFs. Também não alterou. O que eu vou fazer? Vou fazer um novo backup de log. Gente, notem que esse meu próximo backup de log, o que vai aparecer nele? Vai aparecer só um pouquinho de coisa que tinha aqui dentro do VLF 266. Por quê? Porque até o VLF 266 eu tenho um pedaço desses dados que está no meu backup anterior. Então esse meu novo backup, ele é um backup o quê? Bem pequenininho. Só que nessa execução desse backup, depois que ele acabou de fazer a execução do backup, ele vai fazer aquela nossa análise de VLFs, vai ver que não tem nenhuma transação antiga prendendo esses VLFs e vai fazer o que? Com todo mundo, né, do 265 para trás. Vai marcar todo mundo como reutilizado. Então a gente dá uma olhadinha aqui. Opa, certinho. 265 para trás. Todo mundo agora foi marcado como reutilizado. Tá vendo como é que a frequência de backup de log junto com um comportamento, né, de acordo com o volume transacional que você tem, né, o comportamento do seu banco de dados, a tendência é que o seu log se estabilize, porque você vai tirando backup de log, vai marcando VLFs como reutilizáveis, o SQL Server vai circular o log, e aí todo mundo, a menos que a gente tenha, né, uma transação segurando o min LSN lá atrás, se a gente não tiver nenhuma transação mal comportada dessa, né, long running transactions, como a gente chama, você deve conviver muito bem com o seu log de transação. Agora vamos falar um pouquinho sobre Instant File Initialization. A partir da SQL Server 2005, foi possível a gente criar arquivos de dados sem ter que zerar o arquivo inteiro. O que é zerar o arquivo inteiro? É pegar, e se você estivesse criando um arquivo de 10 GB, ir lá no disco e escrever 10 GB de zero. Ok? Para o arquivo de dados, isso pode ser feito. Por quê? Porque toda página tem 8.192 bytes, né, 8K, e fica fácil. Então, se eu quero acessar a 100ª página, eu pego 100, multiplico por 8.192, eu sei qual que é o offset dentro do arquivo para a página que me interessa. Agora, quando a gente fala de log, eu não posso
deixar de zerar o arquivo. Por quê? Porque todo log record tem tamanho variável. E o log record, lá no cabeçalho dele, tem uma série de informações, e uma das informações é qual é o tamanho do registro. Se você pegar, se o SQL Server pudesse criar um arquivo de log sem zerar esse arquivo de log, pode ser que algum resto de 0 e 1 que você tenha no disco gere o quê? Uma corrupção do seu banco de dados. Por quê? Porque ele poderia entender aqueles 0 e 1 como, né, o cabeçalho de um próximo log record e poderia ler alguma coisa que não faz sentido, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, o SQL Server tem que zerar sempre o arquivo de log. Como é que a gente vê isso? Bom, para a gente ver isso, eu vou criar primeiro um banco de dados pequenininho, tá? Então, eu estou com um banco de dados de 15 MB, eu tenho um arquivo de log lá no c2.temp de 2 MB, tá? Então, tá aqui o meu arquivo, é log internos, ele tem aqui 2 MB, tá bom? E aí o que eu tenho agora? Eu vou pegar e vou habilitar dois trace flags. O trace flag 3004 é um trace flag que escreve as informações de quando o arquivo está sendo zerado, e o trace flag 3604 ele pede para a SQL Server para pegar essas informações e redirecionar ela para o Management Studio, tá? Então estou habilitando esses dois trace flags, e aí usando o banco de dados Tlog internos eu vou criar uma tabela, vou fazer um backup. Acabei de fazer um backup, vou pegar e vou inserir 2000 registros. Estou inserindo 2000 registros nessa tabela, tá? O log, a gente vai ver aqui, ó, ele precisou crescer até 9 MB para possibilitar a inserção dos log records. E o que a gente tem aqui, deixa eu mostrar aqui, na saída. Se eu procurar por 0 in, o que eu vou encontrar? Eu tenho informação de zeramento desse meu arquivo. Isso é, ele fala, eu estou zerando o arquivo log1.ldf da página tal até a página tal, que ele conta o tamanho de páginas, né? Mas na verdade, o que eu tenho? Eu tenho uma série de informações, tá vendo? A partir da página 320 até 352, da 352 até a 392. O que é isso? É toda vez que o meu log record cresceu. Como eu não especifiquei o crescimento, meu crescimento está em um percentual, que por padrão é de 10%, então está crescendo de pedacinhos em pedacinhos, tá? Até, né, deixa eu pegar aqui, colocar um search up aqui, chegar no último crescimento que aconteceu, que é esse aqui. Então ele cresceu da página 1048 até a página 1152, tudo bem? Então, se eu tive uma série de crescimentos do meu arquivo de log, o que eu espero ver no log ver uma série de VLFs com LSN de criação aqui. Então tá aqui, ó, todo o LSN de criação que você tem que difere aqui um do outro, significa que é um crescimento, né, diferente para cada LSN que eu tenho aqui. E se a gente pegar e olhar o meu último LSN, repara que o último crescimento, né, esse LSN de crescimento, eu tenho um crescimento que é composto de 3 VLFs, tá? E tá aqui o tamanho de cada um desses VLFs. Então vamos fazer o seguinte, vou pegar esses 3 VLFs, vou somá-los aqui para ver qual que é o tamanho do meu último crescimento. Então o tamanho do meu último crescimento é esse aqui, ó, 851.968 bytes. E para a gente ver se o SQL Server está fazendo a brincadeira certa, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar a calculadora, vou pegar, se ele zerou da página
1048 até a página 1152. Vou pegar 1152, subtrair 1048 e multiplicar por 8.192, que é o tamanho de uma página. O que eu vejo aqui? Aquela mensagem de que ele estava zerando aquele, né, foi o último crescimento do arquivo. Ele zerou 851.968 bytes, que bate exatamente com o tamanho das 3 VLFs do último crescimento. Então a gente vê realmente que ele está zerando o arquivo, tá? Ele está zerando cada vez que você aumenta, cresce o arquivo um pouquinho, ele zera aquela área que ele está crescendo. E esse é o comportamento padrão do SQL Server com relação a Instant File Initialization. Ele não permite Instant File Initialization. Agora, beleza, isso é só curiosidade? Não, a gente tem que tomar cuidado com o impacto de zerar o log. Que impacto é esse? Vou fazer o seguinte: vou apagar o banco de dados, vou recriar o meu banco de dados, só que agora eu estou colocando um crescimento de 5 GB para dados e para log, tá bom? Vou criar a minha tabelinha e nesse momento eu vou continuar em Auto Truncate Mode. Isso é, eu não vou tirar o meu backup full. Por quê? Porque eu não quero que nesse momento o meu log de transação cresça, ok? Vou pegar e vou inserir 30.000 registros dentro dessa tabela, tá? Estou inserindo 30.000 registros. Se a gente olhar aqui no temp, a gente vai notar que o meu arquivo, né, o MDF, ele cresceu até 5 GB. O meu dlog não cresceu, ele está nos 10 MB originais, está aqui, ó, 10 MB da criação original dele. E o tempo total de execução das 30.000 inserções foram de 20 segundos. Então aqui o tempo total foi de 20 segundos. O que eu tenho, gente, dentro dessa tabela? Eu tenho uma série de registros, tá? E nesse registro eu tenho um campo que é hora, tá? Que é do tipo datetime2. O que eu vou fazer aqui? Eu quero, por exemplo, procurar se eu tenho dentro dessa tabela quaisquer dois registros onde a diferença entre eles seja de 1 segundo. Tá? Então estou fazendo aquele tradicional join da tabela com ela mesma, pegando o código com código -1 e pegando a diferença de horas, a diferença de segundos. Então nessa tabelinha, gente, eu não tenho nenhuma entrada consecutiva que tenha uma diferença maior do que 1 segundo. Deixa eu tentar procurar uma diferença maior do que 350 milissegundos. Também não achei. Deixa eu pegar 250 milissegundos. Opa, achei uma entrada em diferença de 250 milissegundos. Quem que é essa entrada aqui, gente? Olha só. Entre o registro 3.394 e 13.395, eu tenho uma diferença que é maior do que 250 milissegundos. Que momento foi esse, gente? Esse foi o momento em que o meu arquivo de dados cresceu. Então, o crescimento desse arquivo de dados levou menos de 350 e mais de 250 milissegundos. Então, vamos considerar que esse cara levou, sei lá, 300 milissegundos. Tudo bem? Então, 300 milissegundos para crescer um arquivo de dados em 5 GB, nesse caso com Instant File Initialization, tá? Eu falei Fast File Initialization, porque em alguns lugares você vê Fast File Initialization ao invés de Instant File Initialization, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou fazer um backup do meu banco de dados. Então eu estou saindo do Auto Truncate Mode e estou fazendo o que? Eu vou disparar a inserção de 30.000 registros. Estou disparando a inserção de 30.000 registros. Agora o meu arquivo de log
vai crescer também. Então olha aqui, ó, tá crescendo. E aquela minha primeira execução, o que eu tenho, gente? Ela durou 20 segundos. Então vamos lá, estou inserindo os mesmos 30 mil registros. Opa, 20 segundos, 22, 23, olha aqui embaixo. Uai, continua? O que aquele server está fazendo? Eu vou em outra janelinha, vou usar esse procedimento do Ada Mechanic. Quem não conhece, vai atrás, é muito interessante para ver o que está acontecendo. E na hora que a gente vê a informação de espera, gente, olha aqui, eu estou atualizando aqui a minha sessão 52, que é essa aqui, está esperando, olha o tempo, e na hora que eu executei isso aqui já tinha 47 segundos, por uma escrita, tá, que está sendo feita em um arquivo. Que escrita é essa, gente? Essa espera aqui, tá, não vou entrar em detalhe de o que é preemptivo, né? Na verdade, assim, a thread está saindo do modelo colaborativo para fazer uma requisição para o sistema operacional, é uma requisição, tá, para o SO que trabalha de forma preemptiva, então ele sai do modelo cooperativo do SQLOS. Mas de qualquer forma, o que ele tem? Ele estava esperando o quê? Zerar o arquivo de log, está escrevendo 0 no arquivo de log. Por isso que a gente está aqui com um write file, tá? E aí, aquela execução da consulta que originalmente, né, durou 20 segundos sem ter o crescimento do arquivo de log, com o crescimento do arquivo de log, gente, olha aqui, 1 minuto e 27. Então, qual que é a diferença que a gente tem? A nossa diferença que a gente tem aqui é o que? É o tempo que o SQL Server levou para zerar o arquivo de log, gente. Então, olha só. Se eu pegar e executar aquela mesma consulta, pegar dois registros que tem a diferença maior do que 20 segundos, o que eu vou ver aqui? O primeiro registro eu posso ignorar, porque essa diferença é entre o primeiro insert e o segundo insert. Eu fiquei falando o mundo aqui, então por isso que deu mais de 20 segundos. Mas agora o que me interessa é o segundo registro. Olha aqui. Entre o registro 30.683 e o 30.684, gente, foi quando aconteceu o crescimento do meu log. Quanto tempo que o meu log levou para crescer? Olha só, se a gente olhar o horário, são 5h20 da manhã agora, tá? E 2 segundos até 5h22 e 14 segundos. Então, estou falando, gente, que 1 minuto e 12 segundos foi o tempo que aquele server levou para zerar o meu arquivo de log. Tá? Isso que esse meu arquivo de log está crescendo 5 GB. Imagina se fosse um crescimento maior do meu arquivo de log. O que está acontecendo nesse momento, gente? A gente vai ver agora no próximo exemplo. No momento que aquele server está crescendo o arquivo de log, outras transações não podem acontecer. Se outras transações não podem acontecer, está todo mundo parado esperando por quê? Por um crescimento do meu arquivo de log. Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Vou pegar para simular novamente o problema e mostrar, né, a stack trace dessas minhas threads. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, estou apagando o banco de dados, estou recriando o banco de dados, só que agora o meu log é com crescimento de 10 GB, tá? Deve ter alguém utilizando esse banco de dados. Deixa eu ver quem está utilizando esse cara. Eu estou aqui no banco de dados, só isso, né? Vamos lá, vou apagar meu banco de dados, vou criar meu banco de dados. Criei meu banco de dados, o crescimento do meu log agora é de 10 GB, vai demorar mais ainda, só para me dar tranquilidade para executar aqui minha demonstração. Vou pegar, utilizar o banco de dados, criei uma tabelinha, vou fazer um backup para sair de auto truncate mode e vou pegar e vou inserir 30 mil registros.
E aí de outras sessões, gente, olha que interessante. Eu vou pegar uma outra sessão, vou tentar inserir um registro. Estou bloqueado, não consigo inserir o registro, tá? E vamos ver o que está acontecendo. Vou de outra sessão, executar o SP Ruiz Active, e o que eu vou ver? Eu já estou há 20 segundos escrevendo no meu arquivo, né, de log um bando de 0, e a outra conexão que está tentando fazer um insert, ela está tentando pegar um let exclusivo, né, no Log Manager, só que está bloqueado. Por quê? Porque o Log Manager está fazendo a escrita do meu arquivo. Então, naquele momento, ele já estava 12 segundos esperando. Se eu pegar e consultar agora, a gente já vai ver que ele já está o quê? A 47 milissegundos esperando para escrever, né, no meu log. O que eu vou fazer agora é pegar o seguinte, usar essa consulta aqui para pegar da minha thread o sthread ID, tá? Quero executar essa consulta novamente, porque eu vou pegar agora e vou atachar o debugger no processo da SQL Server. Então, qual que é o processo que me interessa? Deixa eu abrir aqui o Task Manager. Então, está aqui o Task Manager, processo de todos os usuários. O nome da imagem aqui é SQL Server. SQL Server. Vai ser esse cara aqui. Então, meu processo é o 9624. Vou aqui no debugger, estou usando em DBG, gente. Vou atachar aquele processo 9624. Beleza. Então acabei de atachar o debugger, gente, no processo do SQL Server. Então agora que eu atachei o debugger, gente, está tudo bloqueado mesmo, tá? Então congelei o processo, tá? Estou em modo de debug para a gente dar uma olhadinha no que eu tenho das threads aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só pegar, colocar os zoomitos para funcionar novamente. Estou atachado com o debugger. Deixa eu só configurar bonitinho aqui onde estão os meus símbolos. Beleza. E aí eu vou dar um bang de Unix Stack aqui, só para a gente ver as stack trees que são únicas, tá bom? Então olha só, gente. Primeira coisa. Então atachei um debug no processo SQL Server, quero analisar as threads que eu tenho. Então vamos lá. Quais são as threads do meu interesse? São essas duas threads aqui. Então a thread 5164 e a thread 7696. Então se eu pegar a calculadora, eu estou falando da thread. Qual é a thread que eu estou falando aqui? Vamos lá. 5164, que tem esse valor aqui em hexa. E eu estou falando da thread 7696, que tem um E10 aqui, um E10. Então vamos lá. Então eu tenho essas duas threads, tá? O meu processo, ele tem o ID 9624. Então se eu pegar aqui 9624 em hexadecimal, isso é o que? 2598. Então, gente, a combinação de número de processo e ID da thread é isso aqui, das threads que me interessam. Então, se eu pegar aqui no InDBG agora e mandar procurar, deve ter feito algum cálculo errado aqui. Deixa eu tentar encontrar outra aqui. 2598. E é 10. Funds up. Opa, encontrou. Então tá aqui. Gente, o que é isso? Essa aqui é a thread, tá? Que eu estou procurando a seção 52.
A seção 52 é a thread que está fazendo o que, gente? Está escrevendo 0 no meu arquivo. O que eu vejo aqui na minha stack 3? Olha aqui a minha stack 3. Ele está vindo executando uma série de coisas, certo? Então ele está executando alguma série de instruções, está carregando dataset, está carregando informação de heap. Aí, para escrever, né, essa transação, ele está precisando de escrever isso no log, está conversando com o log manager, que está chamando o método reserve append, e o log manager está falando que, opa, para fazer isso eu preciso crescer um arquivo. Aí ele vai conversar com o file manager, tá ok? E vai começar o que, gente? Vai começar a zerar o arquivo. Então ele vai lá, tá chamando o método de zero file, né? No file control block, que por sua vez está chamando o que, gente? Está chamando um método lá do sistema operacional write file gather para escrever o que, gente? Os zeros no nosso arquivo. Então tá aqui a stack 3 do camarada que a gente está escrevendo o dado, tá bom? Que está zerando, desculpa, o arquivo de log. Já descobri qual que é o problema aqui, gente. O meu erro aqui na hora que eu peguei o thread ID é porque a seção que me interessa, a seção que está tentando fazer insert, é a seção 51. Só que ela ainda nem conseguiu, né? Eu não tenho aqui uma tarefa associada a ela. Então por isso que eu não estou encontrando aquela thread. Na verdade o thread ID é diferente da seção 51, da seção que me interessa. Então eu vou pegar aqui, vou dar uma olhada aqui nas outras threads que a gente tem, para ver se eu encontro a thread do meu interesse. Essa aqui é a thread do meu interesse. Olha só, gente. Essa aqui é a thread, tá? Ele tem um outro número, essa thread aqui. E essa thread é a thread que está tentando, vai fazer a inserção. Só que para a thread fazer a inserção, o que ele está fazendo? Ela está pegando, ela está olhando lá para o log. Repara que ela tem o mesmo a stack trace aqui, até a gente chegar aqui no log manager, é bem semelhante com o que a gente tinha na outra thread. Ela tem as instruções, está pegando, está gerando pegando um novo valor de identity, né, que vai utilizar para inserir nessa tabela. E aí ela chega lá com o log manager vê que estava com pouco espaço e fala o seguinte: cadê? Quero crescer o arquivo, porque o outro crescimento está acontecendo. E aí ela vai tentar, né, colocar um let, só que vai ficar suspendido. Tá legal? Então ela tentou pegar um lock, vai ficar suspendida, e aí vai entrar o que? Ela vai ficar esperando. Então tá aqui a sinalização para ele esperar, tá? Tá falando, ó, tô suspendendo essa thread, até que o que, gente? Até que o zeramento do arquivo se conclua. Aí esse let, né, vai ser liberado, essa thread vai ser sincronizada, ele vai conseguir pegar esse let para depois conseguir inserir o registro dentro da nossa tabela. Então a gente vê aqui, né, o que está acontecendo com as threads do SQL Server durante o momento onde a gente tem o crescimento do arquivo. Elas estão bloqueadas. Todo mundo que está escrevendo qualquer informação, que está tentando fazer uma transação, escrevendo no log do banco de dados onde o arquivo está crescendo, ele vai ficar bloqueado. Okay? Deixa eu fazer o detect aqui. Acabamos com o MDBG. E aí, né, continuo, né, fiquei parado por muito tempo fazendo essa análise. Então, como eu congelei o SQL Server, na hora que eu olho SP Rules Active, esse tempo aqui de contagem está bem grande, tá? Mas em um determinado momento, depois que ele acabar de zerar tudo, vai ser liberado e aí a inserção vai acontecer.